Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Todas as quartas-feiras, trazendo temas relevantes para o autoconhecimento, para os insights da vida. E hoje nós vamos falar sobre afetividade, a chave mestra das relações pais e filhos. É um assunto tão delicado. E aquilo que eu falei, ninguém nasce pai e mãe. Nos tornamos pais e mães mediante as circunstâncias e as intercorrências da vida, conforme as nossas experiências. Não existe uma cartilha, né? E aqui também, não cabe aqui também fazermos julgamento ou críticas de como fulano cria um, cria outro. Muito pelo contrário, nós vamos fazer aqui, levantar alguns parâmetros, né? Diante do cenário contemporâneo, né? Uns parâmetros de legitimidade diante desse cenário contemporâneo que estamos vivendo, observando. Na visão sistêmica, né, isso é importante falar, na visão sistêmica que traça os meios das relações humanas, há 3 critérios importantes. O primeiro é o vínculo, o segundo, a compreensão, e o terceiro, a ordem, né? Essa ordem é a ordem do amor, que tem 3 leis sistêmicas que regem as relações humanas. A primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda da hierarquia e a terceira lei é a lei do equilíbrio. As 2 primeiras leis regem as relações pais e filhos, ou seja, todos querem pertencer. O filho quer pertencer a essa família, a esse clã, quer ser aceito e faz de tudo para ser aceito nessa família, ser visto, existir nessa família, no seio familiar. É da natureza humana. Nós somos os únicos seres humanos que, se ao nascer ninguém cuidar, nós morremos. Nós precisamos que alguém nos pegue, que corte o cordão umbilical, que troque a nossa fralda, faça cuidados de higiene. Então a lei do pertencimento é fundamental, e a lei da hierarquia também vai contribuir para essa relação, porque cada um tem o seu papel dentro do seio familiar. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Pais são pais, filhos são filhos. Parece óbvio, né? Ou seja, o filho não pode ser pai do pai. Percebe? O filho é filho até o último instante da vida. Isso é muito importante, porque senão traz emaranhamentos. E a gente percebe isso quando está fora do lugar do papel familiar. E eu quero trazer aqui para reflexão a tríade, uma tríade dessa relação pai e filho, super importante. Pais e filhos, que inclui logicamente a mãe, né? Pai e filho, mãe e filhos, filha. Que é a primeira base é o cuidado, que é aquilo que eu falei. Os filhos precisam ser cuidados da sobrevivência mesmo, né? Precisa ter os cuidados de higiene, a proteção, a segurança. Isso é fundamental dessa relação. E os pais são responsáveis por estes cuidados, ou algum adulto que seja substituto das figuras parentais. Então, os cuidados permeiam essa relação. O segundo, o afeto, que é a chave mestra, e eu vou explicar por quê. O terceiro é o limite. Por que os limites, né? Junto dos limites, nós temos a permissividade. E a permissividade, de alguma forma, ela é cruel,
quando você deixa à mercê. Porque a criança vai entender, ela não vai ter o senso de juízo, de perceber a sua ação, a autopercepção, até onde ela pode ir, e nem vai perceber o outro. Então burilando essa permissividade com a assertividade que os pais vão trazer esse senso de percepção dessa criança, né? Isso é muito importante. Permissividade é nociva. A permissividade, ela é tão nociva quanto o controle, né? A permissividade, tudo pode fazer, não, deixa ela fazer o que ela quer, deixa. Não, os pais têm que pôr limites, ter parâmetros até onde essa criança vai, porque isso vai dar o senso, né? O senso de percepção. E tem um detalhe, quando a criança, ela é muito castigada, ela sofre violência mesmo, castigos, palmadas, né? Elas não deixam de amar os pais, elas deixam de amar a si próprias. Ela vai entendendo que ela precisa ser diferente do que ela é para ser amada. Então esse não é o caminho, tá? Esse não é o caminho. Por que a gente fala que a afetividade é a mola mestra dessa relação, dessa tríade? Por que a gente fala isso? Porque o cuidado sem o afeto, ele vai ser, né? Ele pode ser exercido por qualquer um. E a criança, a primeira infância, a personalidade dela não é formada ainda, né? Ela está na latência ali, ela está adormecida. E aí ela vai ser muito suscetível a todas as influências que os pais trouxerem para ela, né? Tudo ela vai absorver, ela vai sentir. Aliás, diga-se de passagem que o psiquismo infantil começa na primeira célula ovo. A primeira impressão que a mãe teve quando ela falou estou grávida, essa emoção já influencia o mundo psíquico dessa criança, desse bebê. Como o pai também. Por isso que depois, quando adulto, a gente tem que trabalhar o sim para a vida dessa pessoa, enquanto adulto. Não necessariamente o sim da mãe, porque a mãe teve, né? A gente não tem que criticar. Cada um tem o seu momento, é aquilo que eu falei, não tem uma cartilha, né? A gente não julga aqui. Mas é importante que essa criança ressignifique esse sim, porque esse sim que a mãe teve vai influenciá-lo lá na vida adulta, essa criança. Então, essa tríade, o afeto, né, dos cuidados, do limite e do afeto, o afeto é o que dá liga. Então, a criança, ela não tem que amadurecer, ela tem que amadurecer no tempo dela. Tem que deixar muito claro que os adultos têm o cérebro formado. Então, se tem que alguém que mudar, é o adulto, porque as crianças estão absorvendo tudo que vem do ambiente, percebe? E isso é magnânimo. Então, quando a gente traz aqui, nessa reflexão, né, que a palmada não cura, a permissividade, que a palmada é perversa, né, porque ela não vai deixar de amar o pai e a mãe, ela vai deixar de amar a si mesma. A permissividade, ou seja, não colocar limite nas crianças, vai pontuar que ela não tem o senso de até onde eu alcanço o outro. O senso de empatia, de compaixão com o outro, de olhar para o outro, é formado ali, quando você cerceia os limites dessa criança. Porque senão ela vai poder fazer tudo. Então as crianças ficam nos seus quartos fechados. A primeira infância, os pais têm que
regular sim aonde o tempo na internet, os joguinhos que ela usa, nas redes sociais. A gente está tendo muitos casos, né? Assim, não vou nem falar, nem comentar, mas muitos casos dessa tamanha permissividade, as crianças passam a noite varando dentro da internet. Então, os pais precisam colocar limites para essas crianças. Porque muitas vezes os pais, por se ausentarem no trabalho, essa permissividade, ela é, sabe, ela é disfarçada em presentes, né? Vamos dizer assim, em recompensas. E isso também é perverso, porque ela vai interpretar que ela só vai ter as coisas quando, né, ela vai ser intolerante à frustração. Não é não, né? E explicar o porquê do não. Quando a gente trabalha a questão afetiva, né, desse encontro, a arte do encontro, que é o que eu quero mais trazer aqui, a relevância. Eu fiz uma live, e aqui eu vou fazer uma propaganda da escuta ativa. Então seria muito bom os pais dominarem essa arte da escuta. O que traz o afeto, o que traz liga nas relações humanas é o afeto. Isso não se discute, né? Então, ouvir os filhos, pelo amor de Deus, larga o celular quando eles estiverem querendo falar com você. Pergunte deles como é que foi a escola, o que você perguntou. Porque é a dúvida que vai fazer as pessoas aprenderem. Não é o conhecimento absorvido, é a dúvida que ela teve que vai fazer a reflexão do conhecimento. Então, pergunta para os teus filhos nessa arte do encontro, da escuta ativa, né? Porque é uma arte do encontro. Pergunta dos seus sonhos, ouça sem julgamento. Pergunta o dia que ela mais gostou, que ela lembra um dia que ela foi muito feliz. Faça perguntas e ouça com atenção. Porque aí, quando você ouve com atenção, escuta, essa escuta amorosa, essa escuta ativa, vai fazer o vínculo, né? Pai e filho, mãe e filha, ficar muito forte. Porque você vai ensinar que ao escutar, você escutando, você que é o modelo, o exemplo, eles também serão bons ouvintes. E aí você pode trocar, conta da tua história, conta da tua vida, da tua mocidade. Quantas histórias você tem? Lê um livro para eles. Saiam do celular. Busque o afeto, porque a gente está competindo a atenção com as redes sociais. Né? E isso é muito grave. Nós não podemos perder a essência humana de estar ali junto. E nesse espaço de escuta ativa, nesse setting amoroso e bondoso, você pode trocar carícias, afagos, abraços. Puxa, filho, eu imagino quando você se sentiu. Dá aqui um abraço. E abraça teus filhos. Né? O afeto é o que dá liga nas relações. É um investimento, o afeto. Porque nessa vida, né, a gente tem vários casos de casais que se separam, os filhos vão para fora, mas se tem o afeto, nunca esse vínculo vai ser perdido. Você vai ter a arte da escuta, ouvindo as histórias dele, e você vai permitir contar suas histórias, e isso vai vinculando as relações mais próximas de amor. Então, gente, quando a gente fala, né, a gente traz aqui alguns parâmetros, né, e tem muitas provas que o afeto é o que dá liga. A gente traz esses parâmetros de reflexão, né? Eu tenho um psicanalista, o Rubem Alves, que ele é maravilhoso. Ele fala do espaço da escuta, né? Que todo mundo quer ser ouvido e que a gente precisa ter cursos de escutatória, né? Porque todo mundo quer falar,
E ninguém quer saber ouvir de ninguém. E a relação pai e filho, ela é muito importante. É isso que vai dar liga. Então, né, na técnica da escutativa, quando o filho chegar, sai do celular, arrume um tempo para ele, né, para essa conversa. Como é que foi teu dia? Como é que foi lá na escola? Você teve dúvidas, você fez perguntas, mas assim, não de cobrança, não de... né? E se ele falar alguma coisa, você não tem que ficar julgando. Deixa sair dele a essência do que ele acha que poderia ter sido bom. Porque assim ele vai sedimentando. E quando ele percebe que ele é confortável ter alguém que o ouça, ele vai sedimentando internamente conteúdos para que ele também seja um bom ouvinte. Né? Então, ter autoridade sem autoritarismo. Você tem uma autoridade sem falso moralismo, é uma autoridade moral que você tem. E aí você está no teu papel de pai e mãe. Percebe? Né? Porque hoje em dia a gente observa que os lares, as crianças são o centro da atenção. E não devem ser, gente. Os lares é da pai e mãe. As crianças são coadjuvantes que vieram ali. Então você chega na sala, só tem brinquedo das crianças, porque ela reina absoluta. Eu não estou fazendo crítica, mas eu só estou fazendo uma observação. E quando as crianças pontuam alguma coisa, elas são intolerantes a frustrações. Por quê? Porque a permissividade foi ao alcance. Por isso que a tríade, cuidado, limite e afeto, ela é fundamental nessa relação, né? Cuidado para sobrevivência, a criança precisa de segurança, ela precisa de um colo, né? Quando sentir dor, ela precisa ser acolhida, tem as questões de higiene, as questões da alimentação, ela precisa ser alimentada, né? O limite está diretamente ligada com essa permissividade. Aqui eu posso, aqui não. Ô filha, olha, eu não vou deixar por conta disso. Você entende? Né? E esse limite com amorosidade, olhando nos olhos, com afetividade, com essa construção, é que vai dar liga para ela ser tolerante às frustrações. Porque o que acontece? A vida não é sempre, né, permissiva aí fora. Então você vai dando subsídios para essa criança crescer psiquicamente e ter maturidade emocional no tempo dela, não é no teu tempo. Então quem tem que mudar, percebe? São os pais e não as crianças. Os pais falam, dá um jeito nesse filho. Vamos entender que também essas crianças, elas vêm com a carga genética dela, de uma estrutura familiar, que vem, na epigenética já deixa claro isso. Tem uma pergunta aqui do Moxie Bear. O indivíduo adulto que não teve afeto quando criança pode desenvolver problemas de comportamento agressivo? Sem dúvida, meu querido, sem dúvida. A psicopatia tá aí, né, para mostrar. As pessoas ferem o outro e não tem sentimento. Por isso que nesse encontro de escuta amorosa, a gente precisa falar, me conta como é que você sente. A criança aprende a nomear o sentimento. Fiquei com uma bronca, fiquei tão feliz, fiquei com raiva. Você percebe? Nomear os sentimentos faz com que ela perceba, porque a criança é puro sentimento. No início, na primeira infância, é puro sentimento. Ela está ali absorvendo o ambiente como uma esponjinha. Com a personalidade adormecida, ela é um grande vetor para puxar para captar do ambiente tudo que é. Então, quando a gente trabalha o psicopata, ele não tem sentimento em relação à dor que o outro tem. Por quê? Porque ele não teve esse senso, percepção, percebe? Por isso que é importante a tríade do limite, para perceber que até aqui,
né? O teu direito acaba quando começa o direito do outro. Se você me machuca, você está machucando, né? Se você machuca o outro, você também é possível que você se machuque, percebe? Então você vai pondo limites aonde essa criança pode ser. Porque tudo pode fazer. Deixa comer doce antes do almoço. Deixa ele um pouquinho. Qual que é o problema de ir? Olha... Então, os pais substituem buscar os filhos, vem de Uber, sabe? Eles ficam trancados nos quartos, ficam naquela questão do mundo dele, e tudo bem, na adolescência a gente entende que ele está buscando a tribo para pertencer, sabe aquela lei? É absolutamente normal, e todos nós tivemos essa fase. Nós agora já adultos sabemos, nossa, na adolescência, mas quando você tem o limite internalizado, na adolescência isso também tem freios. Agora, quando tudo pode, percebe? Tudo pode, não adianta na adolescência você querer pôr limite. Então o limite se coloca desde pequenininho, mas com amorosidade, falando o porquê do não, né? Agora vamos dormir, agora é hora de dormir. Então essa possibilidade desse encontro amoroso, respeitoso, né? Sem agressividade, sem voz aos gritos, sem criticar a criança, tem que criticar o comportamento da criança, não a criança, porque a criança vai perceber que ela tem que ser diferente do que ela é. E aí vai ter uma confusão interna. Aí ou ela não vai conseguir, ela vai fazer chantagem para conseguir as coisas, porque a personalidade está formando, ou ela vai estar sempre não conseguindo falar não, percebe? Então as nuances do psiquismo humano é assim, né? Ela vai sempre trabalhar porque todos nós queremos ser amados, principalmente pelos nossos pais. Então a criança a criança tem que brincar. A primeira infância tem que brincar, gente. Mas acontece que eu trabalhei e nunca me fez mal. Tem gente que defende isso, né? Eu levei umas palmadas. Gente, hoje são outros parâmetros, né? São outros parâmetros. A violência gera violência. Quando você tem autoridade sem autoritarismo, né, você conquista muito mais essa excelência humana na amorosidade, dentro do ser humano melhor que você está deixando para o mundo. Né? A gente quer muito em busca dos nossos direitos, querendo um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. Aqui nós estamos de passagem, né? E esse ser, ele carrega uma carga genética, né, da sua geração, né, do teu sistema familiar, já muito forte. E ele vem com certas tendências. Por isso que é importante os limites também. Mas os limites do bom senso, ligado ao afeto, falando o porquê, explicando o porquê, com a voz, né, sem berrar, sem aos gritos, porque senão isso vai minando essa estrutura de caráter que está em desenvolvimento. Tem muita coisa nesse aspecto, né? Quando a gente traz, eu estava falando, quando a gente recebe um colo que acolhe, né? O Rubem Alves falava isso, né? Esse lugar secreto, né? Aconchegante do espaço da palavra, que eu deixo liberdade para ele falar sem julgamento, entendendo os sentimentos, incentivando que ele traga os sentimentos dele, dessa criança, né? Que ela possa ter ali um porto seguro. É isso que vai fazer um adulto mais adequado, sem sombra de dúvida. Então, os casos hoje que as pessoas furtam o outro, tiram a vida, né, o latrocínio por conta disso, gente, não dá para negar, não vou culpabilizar os pais, mas essa base sedimentada, ela muda essa estrutura de caráter lá na frente.
né? Lógico que o psicopata, ele nasce psicopata, ele já vem com tendências psicopatas, ele é aquele que amassa, que fere o animalzinho, a formiga, que faz questão de matar os bichinhos. Ele já tem um traço ali. E aí você pode, se você estiver na arte do encontro, você pode modular. A criança se modula, né? Essas tendências. Pode sim. Agora, se os pais deixam permissivo, deixam frouxo, vai que vai. A tendência, o meio influencia. E as tribos na adolescência é um potencial influenciador da personalidade do outro, porque ela quer pertencer. É a lei que rege as relações humanas. A primeira lei é o pertencimento. E ela enquadra nas relações pais e filhos também, né? E o adulto quer pertencer, o adolescente quer pertencer naquela tribo, o adulto quer pertencer naquela empresa, e assim vai. Então, nessa visão sistêmica, a gente ampliar os nossos olhares para isso, autorresponsabilidade. Eu quero deixar filhos melhores para o mundo, eu não quero exigir um mundo melhor, o mundo já é maravilhoso, gente. É que a gente está distraído, o mundo é maravilhoso. As possibilidades da vida, né? Tudo que está acontecendo aqui é fruto do próprio homem, do orgulho e do egoísmo. Cada um está olhando o seu próprio umbigo. O mundo é maravilhoso, os recursos naturais, o ser humano que precisa dar uma lapidada nessa humanidade dele. A gente não pode perder a nossa essência. E nós estamos entrando aí no mundo, já estamos na era digital, né? O celular já é extensão do nosso corpo. Então, quando a gente fala do espaço da escuta, que esse porto seguro que a criança tem que ter, os pais têm que dar exemplo. Então não adianta você conversar com a criança olhando no celular. Olha nos olhos, falei, como é que você está? Estou sentindo você triste, me fala de você. Pergunta quais são os sonhos, o que ele quer ser quando crescer, qual o dia mais feliz da sua vida, quando foi que você ficou muito chateado. E se ele falar, foi o dia que você brigou comigo, você falou, minha filha, sinto muito, acho que a mamãe estava distraída. Porque também sair desse lugar de pedestal, de onipotência, é importante nessa relação. Lembrando que você tem o papel de pai e mãe. E o papel de mãe, né? Quando a mãe... Nós temos hoje... A gente não tem mais a família nuclear, né? Que é aquela família doriana, pai, mãe, filho. Poucas são, né? Hoje são as famílias estendidas, né? Os tios cuidam dos sobrinhos, os avós cuidam dos netos, né? Às vezes os pais se separam e junta com outro que tem outros filhos. Mas assim, de qualquer forma, o casal é o centro da casa, né? Não dá para ser diferente, gente. E a gente tem percebido que a maioria dos conflitos tem o reizinho mandão, né? Sem falso moralismo, a gente precisa rever essas tendências, mas com afetividade, com carinho, com afeto. A criança é uma esponja que vai absorvendo o ambiente, então que ela absorva bons exemplos dos pais, né? Acho que essa que é a grande conquista, vamos dizer assim, quando os nossos filhos puxam as nossas boas tendências, né? Porque pode puxar uma tendência que a gente também tem ruim, né? Aí a gente fala, puxa vida, puxou o lado ruim. Mas tudo tem jeito nessa vida. O mais importante é trazer para a consciência isso, né? Que a criança precisa ser simplesmente amada, simplesmente por existir. A criança precisa ser amada simplesmente por existir. É isso que ela quer. Ah, mas foi um filho que eu nem imaginei, que eu não queria, não interessa. A vida, que é uma potência maior, né, fez você o intermediário para que ela viesse para cá. E ela, né, vai honrar esse mãe e pai em todas as suas nuances até o último instante da sua existência. Ela vai construir o imaginário dela, até para sobreviver. Essa é a nossa essência.
Então, que esses encontros sejam encontros calorosos, amorosos, de afeto, que é o afeto que dá liga. Quando a gente entender isso, nós seremos mais felizes, uma sociedade mais feliz. Certo, meus amores? Olha, e a gente passa tão rápido, eu fico falando, e eu sempre lembro que o Conexão Mente-Corpo é para voltar para dentro, através da respiração, através de práticas meditativas. Eu vou ainda fornecer alguma coisa nesse sentido, só de prática, né? Mas é que estão me pedindo também esses temas são importantes, são insights que vêm, né? Eu acho que se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Nós também estamos agora no canal do YouTube, Marisa Mello Psi, né? Entra lá no nosso canal, dá um like para esses conteúdos chegarem a mais pessoas, né? E a gente também ser motivada a levar com muito amor e carinho esses conteúdos aqui que a gente traz para quem precisa ouvir. Certo, meus amores? Então, ó, inspira profundamente, deixa o ar entrar, solta o ar, o abdômen encolhe, e você vai fazendo esse senso-percepção. Faz isso com teus filhos, né? Ho'oponopono com eles, a meditação, acalma a mente, né? Relaxa, é hora de dormir. Sabe essas coisas? Isso também é o afeto envolvido nessa trama familiar. Ó, um beijo grande e até próxima quarta-feira no Conexão Mente-Corpo, com um tema realmente que vai ser instigante. Aguardo vocês. Um beijo.